Sabe quando você para, olha para sua vida e pensa, por que eu ainda estou no mesmo lugar? Sendo que você já estudou sobre manifestação, já tentou afirmar coisas boas sobre si mesmo, já fez visualizações, mas na prática parece que o cenário não acompanha tudo isso, parece que é uma realidade ainda muito distante para você. Em vez de ficar se culpando ou ficar dizendo não tentei o suficiente, eu vou te contar nesse vídeo algo que ninguém te explica direito. O real problema não é as coisas que você deseja, mas a forma como você questiona a sua realidade. Pense aí, puxa na memória as perguntas que você habitualmente se faz quando você acorda, quando você vai dormir, ao longo do seu dia, quando algo dá errado ou quando você se sente ansioso. Me diz aí se elas não são exatamente assim. Por que nada dá certo pra mim? O que tem de errado comigo? Por que todo mundo consegue menos eu? Essas perguntas parecem que vão realmente trazer as soluções certas, mas elas acabam funcionando de um jeito contrário, como comandos que estão contaminando o seu subconsciente e não algo que está te ajudando a encontrar uma saída melhor para sua situação. Seu querido subconsciente ama perguntas. Tudo que você questiona, ele ativa o modo investigador e começa a rastrear a resposta para você. Por isso que não existe pergunta sem resposta para o universo. Você pode até achar que fica sem alguma resposta por essa resposta não chegar da forma como você gostaria. Toda pergunta abre um espaço. E esse espaço é exatamente o que a manifestação precisa para acontecer. Uma falha muito comum nesse processo é questionar e não dar esse espaço para a resposta chegar. Mas calma que eu vou te contar o que você vai fazer exatamente e de uma maneira bem prática e simples para que você possa reverter todo esse jogo e começar a comandar de forma correta e assertiva coisas para o seu subconsciente. Talvez você já tenha repetido muitas afirmações. Uma das coisas que é mais popularizada dentro desse universo da manifestação são as afirmações. Só que elas funcionam, só que não para todas as pessoas. E eu também vou te trazer o porquê talvez ela não esteja funcionando para você. Vamos trazer aqui para a mente agora algumas das afirmações que talvez você tenha feito durante os seus processos de manifestação. Você já deve ter dito: eu sou rico, eu sou amado, eu tenho confiança, eu sou suficiente, eu sou próspero. Você repete essas coisas, mas acaba terminando se sentindo como um mentiroso, porque não consegue sentir que o que você está dizendo é uma verdade. A mente até reconhece como algo positivo, mas o corpo não consegue conectar com a sensação de que é algo verdadeiro. E é dentro desse cenário que repetir coisas positivas acaba gerando um incômodo ainda maior, porque gera dúvidas, medo, raiva, vem a frustração e até pode desencadear um quadro de ansiedade. Então, o que acontece? Você afirma e nada muda. Por que tudo isso acontece? A mente consciente pode repetir o que quiser. Colar frases no espelho, escrever em um caderno, montar quadros dos sonhos, mas quem realmente está comandando a sua vida é o seu subconsciente. A sua consciência tem o papel de compreender as coisas de uma forma lógica. O seu subconsciente, ele é regido pela emoção, ele obedece comandos emocionais. Ele não vai aceitar uma ordem que contradiza o que ele conhece, porque automaticamente ele vai resistir, ele vai se defender. E ele protege, no final de tudo isso, o que é familiar, o que é conhecido. Mesmo que todo esse conhecido, esse familiar, esteja te sabotando e te fazendo se sentir mal. Por essa razão, toda vez que você afirma algo que não consegue sentir que aquilo é verdade, o seu sistema nervoso entra em um estado de alerta. Automaticamente o seu corpo vai corresponder, trazendo sensações de tensão, estresse, medo, ansiedade. A mente logo começa a acreditar que tem algo de errado acontecendo. E se ela acredita que tem algo de errado acontecendo, ela liga o seu rastreador e começa a procurar situações fora que são desagradáveis para justificar o estado interno. Isso explica por que para muita gente as afirmações não funcionam e parece que são mentiras com uma cara de positividade.
A questão não é sobre afirmações funcionarem ou não. Ela só não funciona para as pessoas que estão com seu sistema nervoso desregulado. Vou traduzir para que fique mais claro e você consiga assimilar toda essa ideia. Quando você está com seu emocional detonado, tudo que chega de positivo é visto como uma ameaça, porque seu subconsciente entende que é algo novo. E o novo geralmente está associado com o desconhecido, e o desconhecido está relacionado com medo, sair do que é familiar. Sair dos padrões familiares gera muito desconforto. O que o seu sistema como um todo, o seu corpo, a sua mente, o que eles menos querem é gastar energia com o perigo. Então, se o familiar está confortável e você não está correndo nenhum risco de vida, ele vai procurar te manter sempre nesse lugar. E é aquilo, a vida pode estar uma bosta, mas você já sabe como viver dentro dela, dentro desses padrões, mesmo eles incomodando. O novo vai demandar comportamentos, pensamentos, sentimentos diferentes, e tudo isso gera desconforto, querendo ou não. Por essa razão, quanto mais você se mantém fazendo afirmações, mais o subconsciente vai responder com provas do contrário. É como se ele dissesse: meu filho, se toca, olha a sua conta bancária, olha o seu histórico de relacionamentos, só cara curva de rio que entrou na sua vida até agora. Olha como você não consegue fazer as coisas direito. Do lado você faz afirmações porque a sua intenção é mudar, mas do outro as memórias, as crenças, as experiências passadas vão segurando você nessa velha identidade. Mas se em vez de você ficar afirmando coisas, repetindo várias frases, você só abrisse espaço para as possibilidades. Em vez de ficar afirmando eu sou rico, eu sou confiante, eu sou amado, você começasse a brincar com perguntas curiosas. Em vez de você decretar uma verdade onde você sinta que precise ficar forçando, você vai plantar uma dúvida positiva. Algo assim. Eu vou te trazer exemplos para que fique bem claro e você consiga compreender e aplicar a partir do momento que você sair desse vídeo. Vamos aos exemplos. Por que cada vez é mais fácil ganhar dinheiro? Como eu consegui me tornar tão bom em me comunicar com clareza e confiança? Porque a minha presença tem gerado tanta admiração nas pessoas ultimamente? Como foi que esses 100 mil reais chegaram tão rápido na minha conta? O que será que eu fiz para me sentir tão magnético todos os dias? Por que eu estou acordando tão motivado e em paz, mesmo sem motivo aparente? Como foi que a vida ficou tão leve nas últimas semanas? Por que meu corpo está cada vez mais bonito, forte e saudável? Como foi tão simples atrair esse relacionamento leve, recíproco e verdadeiro? Consegue perceber a diferença? A pergunta, ela não entra em conflito com os conteúdos que existem no seu subconsciente. Dessa forma, você não fica tentando forçar ou impor nada. Você só vai fazer o trabalho de abrir espaço. Quando você abre esse espaço, algo importante acontece. O subconsciente começa a buscar as respostas. A mente subconsciente, ela ama completar histórias. Por isso, quando você faz pergunta com emoção e repetição, ela vai procurando evidências para justificar essa pergunta. Quando você menos imaginar, você já vai estar agindo diferente, pensando diferente, se sentindo diferente, porque o seu campo começou a se reorganizar em torno daquela nova possibilidade. Seu subconsciente não gosta e ele nunca vai se conectar com o confronto. Ele é programado por repetição e emoção para manter o que é conhecido. Ou seja, a mudança de cenário, ela acontece quando, em vez de dizer eu sou rico, você pergunta por que o dinheiro está vindo com tanta facilidade ultimamente, mesmo que esse dinheiro não esteja chegando. Lembra? O seu subconsciente começa a rastrear as respostas, ele vai buscar para você os indícios de que esse dinheiro está chegando. Então, a sua realidade ou seu entorno começa a ser vista por um filtro diferente. Esse pequeno ajuste vai automaticamente desarmar o seu estado de alerta. A sua mente vai agir da seguinte forma: em vez de ela interpretar algo como mentira, ela vai associar a uma nova hipótese que merece ser investigada.
Assim você consegue contornar a resistência. Essa é uma das formas mais efetivas que você tem nas mãos agora para você hackear o seu sistema. Você vai plantar uma dúvida positiva. A partir disso que vão começar a vir pensamentos como sinais, coisas que você tinha deixado passar despercebido, como um pagamento inesperado, um elogio. É um despertar para novas possibilidades que antes estavam sendo passadas despercebidas. O seu subconsciente ele vai te ajudar a validar comportamentos e sensações que antes pareciam irrelevantes. E aí você começa a observar a sua realidade de uma forma diferente, que consequentemente vai mudar a sua vibração. E vibração você sabe que muda tudo. Utilizar esse tipo de pergunta é uma das formas que você tem para reeducar a sua mente, para ela trabalhar ao seu favor. Sem confronto, sem rejeição, sem aquele estado caótico de como se tivesse acontecendo uma guerra dentro de você. É como se você dissesse para o seu subconsciente assim: não vou brigar com você, eu só quero te mostrar que talvez a realidade já esteja mudando e você não percebeu. Essa abertura é suficiente para que ele possa começar a cooperar com você. E quando o seu subconsciente colabora com você, o que acontece? Consequentemente, o universo responde a tudo isso. Imagina só, você cansado de se sentir diminuído, exausto de se sentir travado, que as coisas parecem nunca dar certo para você, e aparece uma oportunidade de crescer. Seja de vender seu serviço, falar em uma reunião onde você não tinha voz, pedir o que você merece no trabalho. Você sabe o que precisa fazer diante dessas situações, mas quando se prepara, o medo ele começa a dar o ar da sua graça e vai te paralisando. É como se uma voz dissesse dentro de você da seguinte forma: vão rir de você, vão te julgar, vai dar errado de novo. Você vai regredir voltando para o mesmo lugar e com o bônus de se sentir fracassado. Mais uma chance passa, mais um ciclo se repete. Já viu que ficar tentando se motivar é muito desgastante em meio a tudo isso? Você pode então utilizar as perguntas ao seu favor para isso também. As coisas não vão mudar como um passe de mágica, mas você sai daquele estado negativo de ficar reforçando emoções que te deixam mal. Você não vai virar outra pessoa da noite para o dia, mas começa a agir como se já fosse outra pessoa. E aí que o jogo vai virando. E quando você começa a agir como quem acredita, o universo também começa a acreditar em você. E essa é uma das maiores viradas que você vai fazer na sua vida. Porque você vai parar de tentar se forçar a assumir uma identidade que seu subconsciente no fundo rejeita. E você vai começar a convidá-lo a imaginar a possibilidade de que isso já está em andamento. Percebe que existe uma grande diferença em você tentar fazer com que ele acredite em algo, de você fazer com que ele comece a perceber os sinais de que esse algo que você tanto deseja já está acontecendo, já está no seu momento presente. Em meio a tudo isso, a sua identidade vai mudando automaticamente, a sua vibração aumenta e a realidade vai corresponder a isso. Não tem como a realidade não corresponder a uma alta vibração. Se você não muda as perguntas que faz para si mesmo todos os dias, você vai seguir alimentando os mesmos paradigmas que sabotaram os seus resultados no passado. E você sabe muito bem que a frequência materializa a realidade que você deseja. Para ficar ainda mais fácil, eu vou recapitular como você vai praticar isso no teu dia a dia. Primeiro de tudo, você vai selecionar a área que você quer mudar, seja no dinheiro, nos seus relacionamentos, sua autoestima, no trabalho, o corpo, o que fizer sentido para você. Você vai criar uma ou mais perguntas no formato de expansão e não de dor. No trabalho, por exemplo, em vez de você ficar reforçando "ninguém me suporta", você vai se lançar o seguinte questionamento: por que é tão fácil lidar com essa situação? Porque tudo o que acontece comigo eu consigo transformar em algo positivo. Percebe que existe uma diferença de ficar tentando entender o que há de errado em você? Vai para uma perspectiva totalmente diferente, para o lado positivo, para o lado que acrescenta realmente algo. Se você começar a pensar em contas, boletos,
você vai fazer da seguinte forma, vai se perguntar desse jeito: por que eu tenho tanta facilidade em pagar as minhas contas em dia? Se você se pegar se diminuindo, você vai se perguntar: por que eu tenho tanta confiança para ser quem eu sou? Essas perguntas são para você usar dentro da tua rotina. É dentro desse cenário que você vai aplicar. Nas coisas que você vive, não precisa ser num momento especial, naquele momento teu espiritual. Essa repetição, de forma consistente, curiosa, ela vai te ajudar a reprogramar o seu emocional. E, consequentemente, você vai começar a mudar. Não tem como não haver mudanças no meio disso. As perguntas, elas vão ser como sementes, e essas sementes vão virando em novas sensações, e essas sensações viram novas ações, e essas ações são novas realidades, e novas realidades é você sendo uma pessoa diferente, é você existindo de um modo diferente daquele da sua versão que está desatualizada, da tua versão antiga, daquela que viveu no perrengue, daquela que tinha muita dificuldade na vida. Você pode usar esse exercício à vontade, da forma como você quiser. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, vários períodos do seu dia. Use sem moderação, porque realmente você vai sentir a transformação que isso vai trazer no seu estado emocional.